Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro? O mérito não é de deputado, o mérito não é de senador, coisa nenhuma. Está vindo coisas gigantes, grandes, poderosa, bombástica. Eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil, porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Aí acabou. Satanás perdeu. A hora chegou. Vai ser sem pena e sem dó. A fileira de dominó está crescendo a cada dia. Eu, de um golpe só, vou destronar todo o mal. Vem um rolo compressor destruidor. Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de tudo mal. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Tudo que está para acontecer em território nacional brasileiro, eu não estou aqui para supor, eu não estou aqui para ler jornais, eu não estou aqui para ler entrevista de A, de B, de C, para ler diário oficial. Não, para mim essas coisas não interessam. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Para mim essas coisas não interessam. O que me interessa é aquilo que Deus me dá em sonhos e o que o Rei dos Reis tem para me dizer. Deus, ele quebra o arco do forte. Ele despedaça o ferrolho de ferro. É isso que Deus vai fazer. Deus, não qualquer outra autoridade que existe no território nacional brasileiro. Deus me falou uma coisa na madrugada em oração. Aí eu estava comendo. E eu ouvi, e o Senhor não terminou de dizer, mas eu ouvi um pouco. Eu vou dizer qual é o anseio de vocês, sem vocês me perguntarem. O anseio de vocês, sem vocês me perguntarem, é esse. Quem está pensando assim? Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Será que vai dar em pizza isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Quem está pensando assim, diga eu. 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 Eu estou respondendo vocês, mesmo antes de vocês perguntarem, porque o que me interessa é aquilo que vem do céu, e eu responderei a vocês. Mesmo que se transformem em pizza, o anseio de muitas pessoas, o sonho que Deus me deu foi esse. Quando eu tive o sonho de primeiro livro de Coríntios 11, 23, porque o Senhor Jesus da noite que foi traído, eu fiquei preocupado. Quando hoje o Senhor me mostrou outra coisa em Romanos 8, 28,
todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fiquei de orelha em pé. Aí o Senhor me disse algo: sai do controle humano, porque o controle humano, que é todo aparelhado, já sabe aonde vai dar, mas não sabe onde vai dar, porque quem vai entrar no comando é Deus. E vai acontecer o seguinte: eu disse o seguinte: quando vocês verem o 7 de setembro acontecer outras vezes, sem ser o dia 7 de setembro, vocês saberão que está chegando a hora disso aqui. O mérito não é de deputado, o mérito não é de senador, coisa nenhuma. O mérito não vai ser de autoridade nenhuma sobre o território nacional brasileiro, pois os mesmos poderiam estar, todos eles, de mão amarradas, atadas. Mas o mérito é de Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai fazer o seguinte: está vindo coisas gigantes, grandes, poderosas, bombástica. Está vindo coisas poderosas, gigantes, bombástica, que não vai depender do território nacional brasileiro. Vai depender exclusivamente de Deus e de autoridades fora do Brasil. Autoridades fora do território nacional brasileiro vai fazer a vontade de Deus, mesmo que os que estejam aí, senadores e deputados, não alcancem o que eles querem alcançar, porque muitos de vocês estão perguntando: será que vai dar em pizza? Não, não vai dar. Por causa de Deus, a honra e a glória é de Deus. E esse combustível está sendo dado por quem? Por Deus. Não é por autoridade nenhuma sobre a face da terra. Nem tampouco nenhuma autoridade, senador, deputado, Bolsonaro, ninguém sabia. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Não fique olhando deputados, senadores, não fique olhando site, blogs, entrevistas. Não esperem em quem não pode fazer nada, mas esperem em Deus. Porque segundo os sonhos que Deus me dá, eu vi um poderio muito grande nos Estados Unidos, eu vi um poderio muito grande fora do Brasil, se levantando contra qualquer mal do Brasil e a favor das coisas boas do Brasil. E aí a ONU entra e vai entrar com tudo nesse negócio. Ele vai entrar com pé, com mão, com tudo. Você está entendendo? Mesmo que os anseios dos senadores e deputados que aí estão não sejam, ou que sejam eles frustrados, o Deus que eu sirvo não vai frustrar ninguém. E aí, uns confiam em carros e outros confiam em cavaleiros, salvo 20. Mas aqueles que confiam no Senhor, pode fazer macumba, feitiço, bruxaria, encantamento, o que quiser. Eu quero dar um alerta aqui. A justiça de Deus nunca acaba em pizza. Nunca. A confiança de muitas autoridades que não vai dar em nada é maiores porque sabem de alianças que foram feitas. Alianças grandes e poderosas que foram feitas em todas as áreas para que não dê nada. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Vai fazer no Brasil. Aliança daqui, do consórcio maligno, pode vir o que for, não vai nos abalar. Mas aí vai, porque vem as Nações Unidas. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil. Ninguém. Porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Isso na parte espiritual. Então sai da física por completo e entra na parte espiritual completa. Aí acabou. Satanás perdeu. Deus só quer que vocês se preparem para todos os acontecimentos que Deus vai fazer em território internacional. Eu estou nem falando do Brasil agora. Internacional. O que interessa ao povo de bem brasileiro está fora do Brasil.
vai vir para dentro do Brasil com tudo. E eu vou dizer de novo, quando vocês virem que isso é para acontecer, o 7 de setembro que todo mundo está falando, acontecer diversas vezes sem ser a data 7 de setembro, acabou. Aí já a hora chegou. A hora chegou. Vai vir coisa grande aí. Vai vir coisa grande aí e é poderosíssima, completamente destrutiva. Compartilha com mais 7 mil pessoas. Compartilha com mais 7 mil pessoas. O que está vindo aí é destrutivo. Vem sem pena. O que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior do que foi organizado dentro do Brasil nos últimos 5 anos e meio. Nos últimos 5 anos e meio, o que foi organizado dentro do Brasil, em 2 anos, ou menos de 2 anos, o que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior. E vai vir com a tona para cima com tudo e é completamente destrutivo. Destrutivo. E aí, Deus manda dizer uma coisa. Vai ser sem pena e sem dó. A parte que eu estava receoso, que era a parte espiritual, né, e vai acontecer a partir de agora. Agora não volta mais atrás. Não tem como voltar não. Não existe como voltar atrás. Não existe ninguém, nenhuma autoridade, nem no Brasil, nem fora do Brasil, capaz de apagar o fogo que começou no dia 13 de 2 de 2024, segundo o sonho que eu tive. Não existe. Eu perguntava a Deus, Senhor, existe alguém com capacidade de apagar esse fogo? E o Senhor disse, somente eu, quando eu tiver libertado o Brasil de toda injustiça. Isso é um sonho. Se é sonho que acontece, aí quem é de respeito fique despreocupado. Se não acontece, que é sonho de qualquer pessoa, como qualquer pessoa que sonha, fique tranquilo, não vai acontecer. Mas eu acredito que o meu sonho acontece. Vai acontecer fora do Brasil. Coisa gigantesca que Deus vai fazer a justiça no território nacional brasileiro. E aí, a fileira de dominó está crescendo a cada dia. Está crescendo a fileira de dominó. Está crescendo a fileira de dominó. Isso Deus não volta atrás. A aliança maligna estava apostando que não ia dar nada. Não, aqui a gente aqui não vai dar nada. Mas o rolo compressor, agora eu encerro aqui, ó. Veio um rolo compressor destruidor. Eu vou dizer, diário do profeta, veio um rolo compressor destruidor. Veio um rolo compressor destruidor. E esse rolo destruidor que vem de lá não está aliançado com nada e nem com ninguém, a não ser de fazer aquilo que Deus manda. E o que é que Deus manda? Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de tudo mal. Segundo os sonhos que eu venho tendo, eu vejo a libertação do Brasil pelas mãos todo-poderoso de Deus e não de homem nenhum. Deus está dando combustível ao povo. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro. Que esse combustível será tão grande, milhões de vezes maior do que Deus deu a eles. Deus está dando a vocês. Esperem, porque esse combustível vai chegar. Você sabia que Donald Trump foi o único presidente dos últimos 40 anos a não iniciar nenhuma guerra enquanto estava sentado na cadeira presidencial? Todos os outros presidentes, todos iniciaram guerras. Donald Trump foi o único que não fez isso. Embora a imprensa, a esquerda, a narrativa global era de que seria a Terceira Guerra Mundial, a verdade foi o oposto. Ele conseguiu trazer paz ao mundo. Bom, ele veio para o segundo mandato agora e está fazendo muito diferente. Ele está prestes e está querendo iniciar uma guerra global. Mas não é uma Terceira Guerra Mundial com tanques e aviões e bombas, não. É uma guerra em defesa da liberdade de expressão. Tanto ele quanto seu vice-presidente J.D. Vance têm feito várias declarações no sentido de que eles não vão deixar que a liberdade de expressão seja cerceada em lugar nenhum do mundo. Porque eles entendem, como qualquer pessoa minimamente inteligente entende, que é através da censura que as ditaduras são implementadas. Pois bem, J.D. Vance foi recentemente em Munique fazer um discurso arrebatador onde ele denuncia que a União Europeia é hoje um dos ambientes mais hostis à liberdade de expressão. E por que eu estou falando isso? Boa parte dessa legislação e dessas decisões no Brasil, no sentido de censurar, perseguir as empresas de plataformas sociais, elas estão sendo copiadas da legislação do Reino Unido, da Alemanha, da Inglaterra, da União Europeia. Só que Donald Trump e J.D. Vance já foram para cima dessa censura na União Europeia e já teve repercussões impressionantes. A União Europeia recuou.
Isso deixa o Brasil numa situação muito complicada, porque o Brasil ele estava dependendo desse avanço de censura na União Europeia para explicar e justificar o que eles estavam fazendo aqui. Só que agora o Brasil ficou sendo isolado como um país do Ocidente que está tentando censurar a sua população. Então eu trago essa matéria aqui, publicada na Folha de São Paulo, não por qualquer pessoa não. Patrícia Campos Mello, uma das pessoas que mais querem, mais tem sanha de censura aqui no Brasil. O Brasil tem isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação de Big Techs. Trump ameaça retaliar por causa das regras sobre internet. O governo brasileiro apostava em aliança pró-regulamentação. O governo Lula quer censurar, o STF está prestes a votar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, com o objetivo de responsabilizar a internet por tudo que aparece nelas, as empresas de rede social por tudo que aparece nelas, tudo que é publicado, o que é um absurdo e é como se fosse uma forma de tributação de empresas americanas. Donald Trump saiu em defesa, retaliou e a União Europeia recuou. Quando a União Europeia recua, fica o Brasil sozinho, isolado, ditatorial, nessa ditadura da toga que a gente vive, tentando ainda fazer a mesma coisa. Eu quero ver quando a mira dos Estados Unidos voltar para esse pessoal. Então vamos lá, um pouquinho da matéria. O governo brasileiro teme ficar isolado diante de sinais de recuo da União Europeia em sua ofensiva de regulação das Big Techs. O Brasil apostava em uma aliança de países pró-regulação ao lado da União Europeia, Austrália, Reino Unido e Canadá. A ideia era se contrapor às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retaliar países que impuserem regulação e taxação das plataformas de internet, na maioria americanas. A União Europeia foi pioneira na regulação da internet com a Lei dos Serviços Digitais, DSA, das siglas em inglês, e a Lei de Mercados Digitais. Só um detalhe, essas leis aqui, ó, são as leis que as polícias estão usando, que a justiça da Inglaterra, por exemplo, Reino Unido está usando para invadir a casa de pessoas porque elas publicaram posts no sentido de proteger as fronteiras, posts contra o primeiro-ministro. Qualquer postagem que eles não gostam, a pessoa está sendo presa. As pessoas estão sendo presas baseadas nessa lei que eles aprovaram lá, que estão recuando. Tanto os objetos da Lei de Responsabilidade das Big Techs, que tramitam na Câmara, como da inteligência artificial, que foi aprovado no Senado, e o texto de antitrust em discussão na Fazenda, tem inspiração nas leis europeias, alemã e britânica. Mas as multas bilionárias sobre Meta, Apple, Google, Microsoft, decorrentes de leis europeias e regulação da inteligência artificial e implementação do bloco têm sido alvo de protestos de empresários e autoridades dos Estados Unidos. Não só isso, até de pessoas do país onde está acontecendo essa taxação, porque a divulgação das suas marcas, do seu trabalho, das suas empresas ficaria muito mais difícil. Então, hoje, é através da internet que as pessoas divulgam o que elas querem, divulgam seus serviços, seus itens, né? As últimas ações de declaração dos líderes do bloco apontam para um recuo. Nesse mês, a União Europeia anunciou suspensão da diretiva de regime de responsabilidade de IA. Também foi divulgado que o Código da Conduta da IA, a ser divulgado em abril, terá regras simplificadas. Ou seja, eles estão tirando o pé do acelerador, perceberam que se eles continuarem na censura, sofrerão retaliações econômicas dos Estados Unidos, isso prejudica muito a União Europeia. E o Canadá nem se fala. O Canadá sem os Estados Unidos, ele vira um Estado. E aí nós temos o Brasil, com o nosso STF e o governo, continuando nessa sanha de censura, e aí fica a pergunta, onde isso vai parar? Qual será a reação dos Estados Unidos? Porque até agora eles estão brigando lá. Porque a lei lá estava realmente, assim, draconiana. Quando os olhos voltarem para o Brasil? O STF quer aprovar uma nova decisão, que é legislar, no sentido de tornar as plataformas responsáveis solidariamente, sofrendo multas absurdas por qualquer coisa que seja postada. O que eles vão fazer? O que a plataforma vai ser obrigada a fazer? Basicamente proibir qualquer postagem que possa vir a ser considerada polêmica. Isso é acabar com a nossa liberdade de expressão. E é esse o objetivo do STF, esse é o objetivo do Lula, esse é o objetivo de parte da imprensa, inclusive. Mas entrou no jogo agora, no cenário internacional, um cara como Donald Trump e o seu vice-presidente J.D. Vance, que estão lutando para impedir que isso aconteça. Então, Donald Trump comprou sim uma guerra. Ele iniciou uma guerra contra a censura. Essa é a guerra mundial que o Donald Trump e seu governo, o governo dos Estados Unidos, está travando. A guerra para permitir que todo cidadão do mundo possa falar as suas opiniões e possa defender os seus valores. Que governo ruim, que povo fascista esse, né? Um abraço. Fala, meus queridos! Tenho ótimas notícias aqui direto dos Estados Unidos. O evento com o presidente Donald Trump caiu como uma bomba no colo do Alexandre de Moraes. A mídia brasileira tenta se esconder de medo do que está acontecendo aqui. O desespero é total. Meu amigo, ontem eu estava trabalhando e tive vários americanos chegaram até mim para falar do presidente Bolsonaro. E sabe que todos eles falaram comigo? Que o presidente Donald Trump fará alguma coisa para ajudar o Bolsonaro. São gringos falando comigo, não sou eu. Vou falar um pouco sobre isso. Eu traduzi alguns vídeos para você no português aqui, para você entender bem legal, os vídeos principais que foram usados, né, que aconteceu nesse evento do presidente Donald Trump. Então, pessoal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Se você não é membro, estamos numa meta para chegar a 1000 membros antes de maio. Torne-se membro. E quando a gente chegar a 1000 membros, a gente vai fazer um sorteio de R$1.000 para todos vocês que são membros. Valeu? Então vamos lá, sem muito lero-lero. Porra, olha só, cara, a mídia, eles queriam colocar na nossa cabeça que o Trump não se importa com o Bolsonaro, nem sabe quem é Bolsonaro, né? É sempre assim. O presidente Donald Trump processa o Alexandre de Moraes. Esse processo não vai dar em nada. Aí o Alexandre de Moraes vai processa o Rumble e o etc. Derruba o Rumble. Quer dizer, o cara revancha.
Ah, esse cara me processou. Ah, eu vou derrubar a rede social deles. É tudo relevante. Aí vai lá e processa de novo. Ah, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada, mas o AGU tá vindo pros Estados Unidos pra defender o Alexandre de Moraes. Mas não vai dar em nada. Ah, mas o Trump, ele nem sabe quem é o Bolsonaro. Aí o Trump começa o evento dizendo, meu amigo Bolsonaro. Porra, aí lascou tudo de vez. Eles não tem mais onde se esconder. Estão tudo desesperados. E, cara, aqui nos Estados Unidos, eu trabalhando, ontem, como eu falei pra vocês, várias pessoas chegaram a mim, falam, Fábio, esse negócio tá acontecendo aí. Um dentista, que é membro do trabalho, ele conversando comigo, falou, Fábio, e esse negócio aí, cara, do Bolsonaro, que tá acontecendo, tal, porra, tô vendo que estão fazendo isso. Aí eu bato aquele papo, explico pro cara o cenário político brasileiro, o cara, claro, entendo, tudo bem. Aí o cara vai falar pra mim, porra, Fábio, eu acho que o presidente Donald Trump, ele vai ajudar o Bolsonaro. Aí eu conversei com outro membro, Fábio, tá acontecendo isso, explica pra mim o que tá acontecendo. Aí eu expliquei pra ele. Aí falei assim pra ele, imagina você, querido, se em vez do Trump ter colocado 3 juízes da Suprema Corte, o Biden tivesse colocado 3 juízes da Suprema Corte. Então nós teríamos 6 democratas contra 3 republicanos. Você acha que o presidente Donald Trump seria presidente hoje? O cara falou pra mim, de jeito nenhum. Falei, exatamente a mesma coisa. Lá no Brasil nós temos a Suprema Corte, que foi colocada pela esquerda para tirar o presidente Bolsonaro. Esse é o jogo. Eu expliquei pra ele mais detalhadamente. Mas aí deu mais um cara. Mas os 3 falaram comigo. Olha, cara, o Trump vai ajudar o Bolsonaro. Então isso é muito interessante ver um gringo falar isso, né? Os gringos falando sobre o presidente Bolsonaro. É muito interessante isso. E claro, o vídeo que matou a mídia de raiva é esse aqui. Eu botei em português. Tomara que o português esteja bom. Se você quiser ajudar o nosso canal, torne-se membro. E aqui, pessoal, aqui assim, ó, tem um botão do valeu. Cada vez que eu faço a tradução para esses vídeos, custa uma grana. Se cada um de vocês desse R$2, R$1, a gente consegue fazer várias traduções para você. Então ajuda aí. Você pode ajudar no Pix, se você quiser, ou no Valeu. Se você botar um Valeu, eu vou responder você, tá bom? Vamos lá. Amigo meu, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal do Brasil, atuando na Câmara dos Deputados. Obrigado, obrigado. Diga olá para seu pai. Muito obrigado. Ótima família. Cavalheiro e sua excelente família. E nossa grande... Você viu? O amigo meu, Eduardo Bolsonaro. O amigo meu. Diga alô pro seu pai. Ótima família. Cadê a cara desses jornalistas da Globo, hein? Que o Trump não quer falar nada, o Trump nem conhece Bolsonaro, que Trump não vai fazer nada, que nada vai acontecer. E tem gente ainda que dá ouvido à Globo, cara. Tem gente que dá ouvido à Globo. Esse que é o problema. Cara, a gente tá no meio de uma guerra, entendeu? E, graças a Deus, nós temos um aliado hoje nos Estados Unidos. Porque o fato é que se nós não tivéssemos o Trump, se fosse a Kamala Harris, a gente tava ferrado, mano. Tava ferrado. Vamos lá. E a admirada primeira-dama Melania está nos assistindo agora mesmo na televisão, então vamos aplaudir com entusiasmo. Aplaudam todos. Uau, é incrível. Muito obrigado e até logo, Zaidian. Obrigado. Oh, ela vai ficar feliz. Isso é tão legal, Doce. Amamos nossa primeira-dama, todo mundo ama. Com a ajuda de tantos apoiadores incríveis aqui hoje, vamos forjar uma nova e duradoura maioria política que irá impulsionar a política americana por gerações. Acho que teremos um ótimo desempenho nas eleições de meio de mandato. Então ele fala de uma união. Vamos formar uma união. Vamos formar um time. E olha que daqui a pouquinho vou botar mais um vídeo aonde a Alemanha ganhou. Olha só, a direita veio a Alemanha. Você teve a direita, que eles chamam de extrema-direita, outra direita, eles tiveram o melhor resultado da história, e você teve aquela direita limpinha que ganhou, provavelmente tomara que eles venham se juntar para ficar uma Alemanha forte, começar a lutar para mudar a Alemanha, né? Mas olha só, um dos vídeos mais importantes é esse aqui. Eu fiz a tradução para vocês na hora, quer dizer, falando com vocês, mas agora com a tradução artificial vai ficar muito melhor. Compartilha, dá o seu joinha, e se você quiser ajudar, dá um valeu ali pra gente fazer mais traduções como essa. Vamos lá. Dias atrás, voltei do Brasil. Ó, desculpa. Esse cara, o Patrick, ele é um cara muito conhecido aqui nos Estados Unidos, um influenciador gigante, tá? Então conhece, cara, o show dele é fantástico, já mostrei pra vocês uma vez. Quando sair a entrevista que ele fez com o Bolsonaro, o slash, um documentário, eu irei traduzir e todos vocês vão assistir, porque vai ser algo inacreditável. Ele fez para que o povo americano fique mais força ainda pro nosso presidente Bolsonaro. Vamos lá. 2 dias atrás, voltei do Brasil. Estamos indo para o Brasil para fazer uma entrevista de 3 horas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem de vocês nos ama? Presidente Bolsonaro. Então estamos no Brasil e, enquanto estamos prestes a ir, eles nos informam sobre o que devemos nos preparar antes de irmos. Devemos ter um advogado internacional preparado para o caso de qualquer eventualidade. Em segundo lugar, certifique-se de ter um caminhão blindado. Venha como uma boa equipe. Vamos com 9 pessoas. Estaremos sendo acompanhados em toda parte. Então vamos e vivenciamos tudo e, eventualmente, o presidente chega. E o presidente se senta e começamos a conduzir a entrevista. Uma das entrevistas mais emocionantes que já fiz. Esse homem está chorando, lágrimas caindo na mesa. Mal posso esperar para que a entrevista saia nesta quarta-feira. E eu o ouço atentamente falando, faltando apenas 15 minutos para a entrevista acabar. Alguém entra e sussurra no ouvido dele, sussurra no ouvido dele. Ele afasta a mão, a entrevista termina, fazendo todas as coisas que ele está fazendo. Ele sai 1 hora depois, com um alerta sonoro no telefone. Jair Bolsonaro foi acusado de vários crimes graves e enfrenta uma possível pena de 38 anos de prisão. Por quê? Há uma juíza respeitada no Brasil, o nome dela é Alice Andrade de Moraes. Alguém sabe quem ele é? Ok. A tradução trocou o nome da Alexandre de Moraes para Alice, chamou de mulherzinha. Não, o Alexandre de Moraes vai mandar prender a inteligência artificial, que chamou Alexandre de Moraes de mulherzinha. Chamou de Alexandre de Alice.
Chamou Alexandre de Moraes de mulherzinha, foi boa pra caramba. Então aqui a tradução ficou meio errada, tá? É Alexandre de Moraes, tá? Não é Alicia, não. No telefone. Jair Bolsonaro foi acusado de vários crimes graves e enfrenta uma possível pena de 38 anos de prisão. Por quê? Há uma juíza respeitada no Brasil, o nome dela é Alicia Andrade de Moraes. Alguém sabe quem ele é? Ok. Se há uma imagem de alguém que realmente parece um verdadeiro tirano, essa pessoa é sem dúvida El Changra de Morales. Esse homem é um tirano em alto nível. O segundo ponto que os tiranos temem é a liberdade de expressão. Estou conversando com o ex-presidente que não se sente confortável abordando certos assuntos, mas acabou se soltando um pouco. Ele entende que você está mudo. Não é permitido falar lá. Nós, o povo brasileiro, temos a Constituição mais antiga do mundo. Americano. O Brasil a mudou 7 vezes nos últimos 100 anos. E eu estou sentado e eu sou. Conversei com diversos senadores e congressistas no Brasil e notei um número. Quero voltar um pouco porque é muito importante pensarmos que no Brasil há 11 juízes do Supremo Tribunal, dos quais apenas 2 são conservadores. No Brasil, há 81 senadores, dos quais apenas 22 são conservadores. No Brasil, atualmente existem 513 deputados federais, dos quais apenas 130 se identificam como conservadores. Cara, a tradução saiu mais ou menos, né? Os dois são legal. Tem uns 2, 3 errinhos ali que você entendeu, né? Ele chamou Alexandre de Moraes de mulherzinha e tal, mas depois dessa briga do Alexandre de Moraes com o Alan dos Santos, parece uma mulherzinha mesmo, né? É tradução, fazer o quê? Mas ele mostra muitas coisas, né? Ele fala aí. E o bom aqui é que os Estados Unidos falam do Brasil como nunca foi falado. Você tem os Estados Unidos dizendo que o Alexandre de Moraes é a foto da tirania do mundo. E a live que nós fizemos ontem, o que o Alexandre de Moraes pode ser usado como um exemplo para o mundo de quem é um ditador. Quer dizer, um exemplo. Quer dizer, que o Alexandre de Moraes venha a ser sancionado, que o Alexandre de Moraes venha a ser caçado, que o Alexandre de Moraes venha a ser impeachmentado, seja julgado e preso, para que o mundo todo veja o que acontece com ditadores que lutam contra a democracia. Então é isso que tem que acontecer. Então nós temos que continuar nessa luta, temos que continuar divulgando os nossos vídeos, alcançar o maior número de pessoas possível. É importante que a gente continue firme e forte e debatendo a desinformação que vem pela Globo. Tá entendendo? Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.